e-mail. Tem problema? Não, na verdade, eu acho que a gente combinou esse trabalho por e-mail. Imaginei que ele fosse ficar um pouco grande, talvez não daria para ir lá, então por e-mail é o canal adequado, tá? Beleza, então. Bom, pessoal, a aula está sendo gravada aí, tá? Então vamos sobre estrutura. Nós falamos bastante coisa na aula passada. Também quero pedir desculpa a vocês por não ter, em cima da hora, eu tive que cancelar a aula. Estava tudo preparado para dar aula, mas eu tive um problema no trabalho, não consegui nem concluir lá a minha atividade a tempo, então não daria tempo de dar a aula, eu tive que cancelar. Então hoje, nosso foco hoje aqui, nós vamos falar de formas e escoramentos, tá, gente? É importante aí para a turma da arquitetura, né, também entender um pouco sobre escoramento, principalmente no dimensionamento dos vãos, lajes em balanços, tudo isso, para que seja construído, é necessário que você tenha um molde de forma e também você tenha que pensar no escoramento. Via de regra, a gente da engenharia consegue resolver todas essas questões de forma e de escoramento, né? Basta que a geometria matematicamente seja estável, eu acredito que no concreto armado, forma, escoramento, por mais complexo que seja, a gente consiga definir um projeto para que seja executado o projeto de arquitetura. Mas a turma da execução, né, a turma da engenharia aí, tem que ter atenção na execução dessa atividade de forma e de escoramento, porque nela está o sucesso dos demais, sucesso ou insucesso, né, dos demais sistemas que vêm depois. Então, uma estrutura bem executada vai ter facilidade em executar as alvenarias, vai ter facilidade em executar os revestimentos, vai ter facilidade de executar os contrapisos, revestimentos. Então, tudo melhor. Se na estrutura sair algo de errado, fica a responsabilidade para os demais sistemas, né, com relação à sua geometria, os demais sistemas, corrigir o que deu errado na estrutura. Então, isso não é legal, né? Então, é uma parte bastante complexa, mas que é facilmente resolvida todas as questões, tá? Mas precisa de bastante atenção na execução e no dimensionamento das formas e do escoramento, tá? Partindo para a execução, nós temos a primeira atividade. Imagine vocês que a gente está saindo de um piso, nós vamos construir o próximo pavimento. Então, a primeira atividade que nós temos é a execução dos pilares, né? Eu vou fazer os pilares para chegar nos andares superiores. Então, existe uma atividade de locação dos pilares, né, que a gente, na obra, fala, que é a montagem dos gastalhos, né? Então, ou seja, a gente monta um gabarito, que é o que está demonstrando na imagem aí, no chão, pregado na laje, mas a imagem aqui, ó, ela pode até estar em balanço um pouco, mas de onde você delimita as dimensões do pilar e encaixa a forma aqui dentro. Então, essa locação desse gastalho é que vai dar a qualidade do alinhamento, nivelamento de toda a nossa estrutura, né? Então, na sequência, quando a gente marca os pilares, é necessário ter uma conferência, uma checagem dos pilares antes de fechar os painéis. Então, a sequência executiva a gente marca o gastalho no chão, aqui essas linhas aqui são a espera da próxima armação. A gente monta um L do painel para que a turma da armação venha e monte a armação, né? Então, ele já vai ter que estar alinhado e aprumado. Então, a gente usa essas escoras que está mostrando aí para poder fazer os aprumos, né? Então, essas aqui são escoras de aprumos. E depois, que a armação conclui, a gente fecha o painel completamente. Então, observa aqui que ela é toda travada,
ela tem essas escoras que eu vou tentar iluminar aqui para vocês, ó. Esses elementos aqui são tirantes ou escoras, né, que a gente coloca para poder dar alinhamento e aprumar o pilar, né, para que ele fique no prumo, ou seja, na vertical 90 graus com a base. Então, é uma atividade de extrema responsabilidade, porque o pilar ele tem que trabalhar na vertical, salvo algum detalhe em projeto que seja diferente. Aí, o detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês é que na forma do pilar, a gente já deixa as aberturas para encaixar as vigas. Ó. Então, aqui é uma abertura para encaixar as vigas. Já deixa cortado no painel. Aqui são as aberturas para encaixar as vigas. Então, a viga vai entrar aqui. Ó. A gente vai dar sequência com a viga. Aqui entraria a viga. Está mal desenhado aí, mas seria mais ou menos isso aí que ia acontecer. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Entraria o painel da viga. Né? Esse pilar tem que ser bem travado, porque essa aqui são amarrações de travamento que pelo peso do concreto, né, e pela vibração do adensamento do concreto, esse travamento aqui vai evitar que o painel de compensado, no caso forma de madeira, ele ondule, né, que ele vá ter deformação. Então, essas são as linhas de escoramento, normalmente a cada 60 centímetros, 40 centímetros, dependendo da altura do pilar. Obviamente, com o esforço, o peso vai estar maior na parte de baixo, mas a gente normalmente coloca essa amarração em distâncias equivalentes, né? 50, 60 centímetros uma da outra. Então, essa é a sequência. Monta os gastalhos, né? Então, que é a primeira etapa aqui, monta o gastalho, monta a lateral da forma, a turma que mexe com aço, a armação, né, vai vir montar os pilares, e depois vem o fechamento de uma lateral e o fechamento frontal dos pilares. O cuidado antes da concretagem é com o alinhamento e o aprumo, né? A gente tem que alinhar os pilares e aprumar. Essa é uma atividade que a gente tem que tomar muito cuidado na obra, porque o pilar tem que ter verticalidade em todos os seus pavimentos. Se tiver 20, 30, 40 pavimentos, o alinhamento vertical ele tem que ser o mesmo, né? Nós não podemos ter pilar desalinhado. Ah, não, que bala. Já vai tomando, já. Cagou. Pilar desalinhado um do outro. Na sequência, então, nós temos aí, montou os pilares, a gente vai montar o fundo das vigas, né? A gente coloca o painel das vigas, e depois que a gente instala o painel das vigas, né, a gente começa pelo fundo, monta o fundo e monta as suas laterais. Depois a turma da armação. Alguém quer fazer algum comentário aí, por favor? Eu não entendi. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, vou dar sequência aqui. Então, voltando aqui, repetindo. Depois da montagem dos pilares, né? Aqui está o pilar, já está pronto. A gente vem com os painéis fundo da viga. Né? Se a viga for muito pesada, muito grande, a gente só deixa o fundo e monta a armação depois, fecha as laterais. Mas nas nossas estruturas mais comuns, a gente já monta o painel de fundo e lateral de uma vez. A armação vem na sequência, depois que a gente monta o painel da laje. Então, montou o pilar, montou as vigas, a gente vai para a sequência de montar os painéis de laje. Então, essa imagem aqui é o pessoal montando o escoramento dos painéis de laje. Então, eu tenho as vigas, na sequência a gente monta esses perfis para poder, em cima, vir um assoalho. Então, nessa imagem aqui a gente está vendo
as torrezinhas, né, os pontaletes metálicos, apoiado numa longarina, a gente chama, é uma viga, né, na verdade, é uma viga metálica, pode ser de madeira também, mas na imagem aí estou mostrando uma metálica, e os barrotes que estão no outro sentido. Então, você tem as longarinas e os barrotes. E depois que a gente coloca os barrotes, a gente vem colocando o assoalho, que é o compensado, né? Então, aqui é a colocação das vigas e os barrotes, o vigamento. Depois que a gente faz essa sequência aqui, a gente monta o assoalho, e o assoalho depois está liberado para as instalações, primeiro para a armação positiva, né, da laje, a armação de fundo de laje, depois a gente vem com as instalações elétricas, hidráulicas, todas aquelas que forem embutidas, e depois a armação negativa, e aí limpa a forma e libera para a concretagem, né? Então, o escoramento. Professor, Sim. mas isso é só para aquelas lajes que você vai concretar, né? Não é para aquelas que já vêm pré-moldadas, já, ó, aquelas de aço, não, né? A pré-moldada, de qualquer maneira, você tem que escorar os pré-moldados. Existem vários pré-moldados, vamos separar. Você tem um pré-moldado que você completa alguma coisa de concreto, né? Seja ela pequena ou grande, existe essa modalidade de pré-moldado, que vem peças grandes, mas você ainda precisa de fazer um concreto em cima. Você tem que escorar para poder fazer esse concreto e para poder andar em cima. Existem as lajes que são prontas, não tem atividade de concretagem, você já vem em monta os pilares e vem com os pré-moldados já 100% pronto e apoia. De qualquer maneira, existe, não é, existe o escoramento, mas não é nessa quantidade que nós estamos vendo aí na imagem, por exemplo. Vai ser um escoramento mais simples, né, então? Mais simples. De qualquer maneira, nos apoios, existe no pré-moldado uma atividade que a gente chama de solidarização, que vai ser um grauteamento, uma concretagem para emendar a viga na laje e a viga no pilar. De qualquer forma, tem uma parte de concreto, mesmo que seja pequena, né? Então, até que esteja tudo concretado, solidarizado, é preciso manter o escoramento, tá? Beleza. Então, serve para o pouco e serve para o muito aí também, tá? No pré-moldado, a quantidade é bem menor, porque a peça já está pronta, ela já resiste a algum esforço, então não há necessidade de... O trânsito em cima vai ser menor, mas não escapa do escoramento, não, tá? Entendi. Então, esse item, escoramento, pessoal, ele é de extrema importância. A sua verificação, o seu dimensionamento, a qualidade das peças, sendo ela de madeira ou metálicas, a gente tem que fazer uma inspeção antes de liberar a concretagem, porque existem vários acidentes causados por algum tipo de erro. Erro no dimensionamento, erro no desaprumo dos postezinhos, né? Às vezes, esses pilarzinhos que a gente coloca, essas escoras metálicas, elas têm que estar aprumadas. Eu estou iluminando ela aí para vocês, ó. Elas têm que estar verticalizadas. Se eu colocar uma escora, né, que ela não estiver verticalizada, o esforço nela, qualquer esforço faz com que ela tombe. Então, o aprumo do escoramento, ele também é importante, porque eu vou fazer todo o esforço de cima para baixo, na vertical. Se ele estiver desalinhado e desaprumado, vai causar acidentes aí, e acidente acontece. Tá? Então, aí uma imagem para vocês de acidente por falha no escoramento. Tá? Na atividade de concretagem, isso aqui é um acidente, um prédio, durante a atividade de concretagem, a laje, o escoramento cedeu, quebrou, rompe uma peça, vai romper na segunda, terceira, cai tudo. Então, é uma atividade bastante perigosa e bastante importante. Aqui é um escoramento de uma cabeceira de ponte. Esse aqui é o que eu estou mostrando agora. É um edifício, né? E esse aqui era um escoramento de uma ponte, né? Sendo executado uma ponte aqui. Aqui outro exemplo aí de escoramento, são obras diferentes.
vocês percebem aqui, ó, foi na atividade de concretagem, durante a concretagem, o escoramento não aguentou, rompeu o escoramento, alguma falha aconteceu. Imagino que na execução do escoramento, porque o escoramento já tinha feito 2 andares, né? Estava no terceiro pavimento aqui, na imagem pelo menos mostra assim, né? Pode ser até que tenha mais para baixo aí, com certeza, eu acho até que tem. Até nesse momento deu certo, mas alguma coisa aconteceu no escoramento, nesse pavimento, que pode ter sido uma escora desaprumada, uma escora que quebrou, né? E aí é o efeito dominó. Cai uma, cai a segunda, cai a terceira, cai tudo. Então, é muito importante a gente ter cuidado com essa questão do escoramento. Isso aqui é uma outra... Sim? Esses escoramentos em relação à laje, é verdade que tem que deixar um pouquinho acima do nível no meio, poder quando soltar ele dar uma... que normalmente... E aí vai para o lugar ou não? É verdade. Dependendo do vão, se os vãos forem pequenos, não há essa necessidade. Mas se tiver um vão acima de 5 metros, 6 metros, daí para maior, o que acontece com a laje? A laje, ela trabalha na flexão, né? Imagina aí. E ela faz o curvamento dela para baixo. O próprio peso dela, né, contribui para que ela faça um esforço vertical. Então, o que a gente faz? A gente faz ela arqueada ao contrário. Quando a gente tira o escoramento, o próprio peso dela faz ela chegar no nível. Isso é dimensionado no cálculo. Existe uma deformação que a gente, lá no cálculo estrutural, vai definir, 2 centímetros de contraflecha, que a gente chama. Isso acontece muito nas vigas pré-moldadas, nas lajes pré-moldadas de grande vão, vigas pré-moldadas de grande vão, e nas lajes, mesmo que moldada em loco, também com vãos grandes. A gente tem que montar essa contraflecha. Eu vou mostrar uma imagem aqui, uma esquemática, só para vocês entenderem como é que funciona. Sim. Só a nível de curiosidade, nesse caso aí que o escoramento rompeu, a estrutura recebeu um impacto forte. Nesse caso aí, o que acontece? Limpa e retorna a construir ou... Esse caso, vamos falar, pode acontecer várias coisas, tá? Esse caso aqui, certamente houve uma limpeza e deu sequência na obra, né? Então, há uma inspeção, a gente olha as lajes de baixo, se teve algum impacto, deve ter estragado no máximo superficialmente, esse caso aqui. Aí limpa tudo, perde aí 2 semanas para limpar, descer, né, fazer todo esse trabalho de limpeza e depois vida que segue, continua, né? Mas nesse caso aqui. Já nesse outro caso aqui, parece que destruiu tudo. Aí você tem que limpar tudo e ir aonde, né? Às vezes tem que demolir alguma coisa também, né? Alguma coisa que um pilar que sofreu. E caso a caso a gente tem que inspecionar. Nessa imagem que eu estou mostrando aí, que tem essa plaquinha amarela aí, parece que foi bem drástico. Então, certamente, o que sobrou aqui deve ter sido demolido e começou do novo, tá? Nesse outro caso aqui, que eu estou mostrando que é do edifício, não sei se a sequência está rápida aí para vocês, essa do edifício aqui foi limpa, certamente foi limpo tudo isso que caiu. Os pilares parece que está intacto, você limpa a cabeça do pilar aqui, monta o escoramento de novo e vida que segue daqui para cima. A princípio, pela imagem aqui, não estou vendo que teve problema, não. Tá? Entendi. Professor? Sim. Pode falar. Só curiosidade também nessa imagem. Não seria correto tirar o escoramento de baixo, botar aí, só depois que tirasse os de cima? Porque eu estou vendo escorado na laje de cima e a de baixo está solta. Não tem risco, não? Da forma que está aí? Então, tudo isso o cálculo aqui vai falar. Depende da velocidade da obra, né? Normalmente, a gente coloca, além da laje que você está concretando, imagina a laje de concreto, que foi essa que caiu. Ela está 100% escorada. 100% dos pontos estão escorados. É um projeto, você executa ele completinho,
né, para que o peso do concreto não caia, não tenha deformação nenhuma. A laje imediatamente inferior, normalmente também está 100% escorada. A gente só tira os painéis de laje, mas mantém o escoramento vertical todo. E as demais, mais duas para baixo, 50% de escoramento. Nessa, é difícil de falar assim, se a velocidade da obra foi muito lenta, o que está aqui está correto. Mas se for uma velocidade rápida, está faltando escoramento nessa, que eu estou mostrando com a mãozinha aí do mouse, e talvez mais uma para baixo, que seria essa de concretagem, a de cima, teria que estar... Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Essa aqui seria a laje 100% escorada. Essa aqui também teria que estar 100% escorada. Esta aqui de baixo, aqui, o escoramento aqui, né? Ela poderia estar com escoramento a 50%. 50% que eu digo é metade dos postes que estão aqui em cima. Esses daqui teriam que coincidir com os de cima. E os de baixo vai coincidir um vazio. Coincide um vazio, ou seja, 50%. E mais um andar com escoramento. Esse é o tradicional, é o que a gente vai ver aqui, por exemplo, nas obras de Brasília. Essa aqui realmente está faltando uma, mas não posso avaliar aqui agora. Se a obra estiver muito lenta, provavelmente o concreto já estava curado e ele suportaria, né? Já teria mais de 28 dias, mas não é o que acontece. A gente normalmente concreta a cada 7 dias, né? Cada 8 dias a gente faz um concreto. Esse é que é o normal. Aí você teria que estar com o escoramento completo. Então, esse escoramento, no caso, tem que fazer um projeto para ele poder coincidir com o de baixo, é só na medida do... A gente faz, em obras de responsabilidade, a gente faz os projetos de escoramento e dos reescoramentos. A gente vai seguir o posicionamento de acordo com o projeto. E o projetista estrutural vai validar. Normalmente ele não faz, tá? Tem uma turma na engenharia aí que especialistas em escoramento, em forma escoramento, que vai fazer esse projeto e o projetista da estrutura que você contratou, ele vai validar. Tá ok, pode seguir, vai pedir algum ponto ou outro que tenha mais deformação para poder aumentar o número de escoras, mas normalmente a gente segue uma regra de projeto, a turma aí, muito difícil a gente errar, tá? Isso aqui é uma falha bem gritante. Acontece, não é raro acontecer, mas não é necessário. A gente tem técnica suficiente para poder não deixar isso aqui acontecer. Bom, gente, na sequência aí, uma imagem aqui para vocês, ó. Algumas coisas importantes aí que eu quero destacar para vocês. Aqui é uma imagem do escoramento, onde a viga, você tem aqui embaixo os pilares. Ó, aqui está nascendo os pilares, ó. Tá aqui um pilar. Vou tentar iluminar aí para vocês. Esse aqui é o pilar. Então, depois do pilar, nós temos aqui um painel de viga que está apoiado nos escoramentos aqui, ó. Você tem um escoramento metálico, no caso da imagem aí. Você tem um barrote transversal aqui, uma longarina e um barrote. Ó, a longarina que eu estou falando é essa peça aqui. Estou eliminando aí. Ó. Essa aqui é a longarina, que vai nesse sentido. E nesse outro sentido, em cima da longarina, vai o barrote. Então, aqui nós temos uma viga que, aparentemente, ela é bastante alta. Então, é necessário que tenha essas vigas de escoramento aqui, ó, de travamento, para que ela não deforme na altura, na hora da concretagem. Para que esse painel lateral não rode, né? O esforço do concreto tende que ele fazer rodar, e para que ele não crie uma barriga. Aqui, essa imagem aqui, a forma não está pronta, né? Para ela estar pronta aqui, tá faltando colocar aqui um escoramento, que normalmente que a gente chama de mão francesa. Vai ser umas peças assim, para poder
ajudar no combate do esforço vertical. Bom, aqui é a mesma peça aqui, já com uma viga um pouco menor, ou ainda não está travada, ó. Aqui está vendo que está travando lateralmente a viga? Acima de 60 centímetros, normalmente a gente transpassa a viga para evitar que a forma abra, tá? Igual a gente faz nos pilares, os pilares aqui está sem travamento, ó. Ainda não tem os travamentos. Então teria que travar esses pilares e travar as vigas para elas não abrirem. E aqui, no caso, a gente está vendo quase que 100% escora metálica, né? Mas poderia ser escora de madeira também. A gente tem vários tipos de escoramento, tá, gente? O melhor, na prática, ele é o escoramento metálico. Normalmente, o escoramento metálico, ele deixa os vãos mais limpos, porque ele aguenta vãos maiores, e a madeira você acaba utilizando madeiras muito próximas uma da outra, então você acaba com um ambiente mais pesado. Mas as duas formas é possível e é viável de fazer na forma, escoramento metálico ou de madeira. A forma, né, que é o painel vermelho aí que vocês estão olhando, normalmente é de madeira, salvo algumas exceções, né? A gente tem formas metálicas também, né? Por exemplo, existe a técnica de parede de concreto, forma de alumínio ou forma de aço. Quando você tem pilares muito grandes e tem muita repetição, talvez valha a pena fazer as formas metálicas, só que a forma metálica ela é mais pesada do que a forma de madeira. Então, nas nossas edificações convencionais, aí a gente usa muito pouca forma metálica, tá? É mais forma de madeira. O escoramento é que depende de empresa para empresa, é que vem variando de metálico para madeira. Então, aqui eu estava mostrando para vocês aquela escora da viga, era esse aqui, ó. Aqui a gente tem o painel da viga. O painel da extremidade sempre é mais alto do que o painel interno, por conta, né, que o painel interno recebe a laje, ou uma outra viga, né? Então, o painel de dentro sempre é mais baixo que o painel de fora. Nas vigas internas, os painéis laterais são do mesmo tamanho, né? Que eu tenho, a não ser que as lajes tenham espessuras diferentes. O travamento da viga, que eu falei anteriormente, é esse travamento aqui, ó, que é feito para que o painel não abra, né? Então, durante a concretagem, se esse painel for muito alto, o peso do concreto com o vibrador, a tendência é que ele crie uma barriga, né? Ele cria uma barriga aqui. Então, por isso que a gente usa esse travamento para poder evitar a deformação do concreto, né? Então, se eu usar uma forma muito deformável, a forma tem que ter rigidez para aguentar o concreto, tanto nos pilares, quanto nas vigas, quanto nas lajes. Então, alguns elementos importantes aqui. A gente tem as torres, né? Normalmente, nesse formato aqui, ó, tem de um lado e de outro, são torres, que a gente chama, né? São torres. A gente tem as escoras pontuais. Ó, aqui é uma escora pontual. Essas escoras pontuais, não tem dificuldade nenhuma de usá-las, mas o cuidado com a verticalidade é maior do que na torre. A torre é mais difícil de desaprumar, porque ela tem 4 apoios, e a escoramento pontual, ele é um apoio só. Então, se você desaprumar um escoramento desse aqui, por exemplo, ele está preso em cima e você tem eu exagerei aqui, mas mesmo que seja ligeiro, né, um pouco desaprumo, durante a concretagem, essa peça pode cair, e se ela cair, cai o painel de cima, cai tudo, né? Então, vira um efeito dominó, vai caindo tudo. Então, essas são as com perfil metálico. Então, a gente tem treliças, né? Aqui está misturado na imagem aí, só para apresentar para vocês. Mas quando a gente faz opção de treliça, normalmente a gente só usa treliça. Quando a gente faz opção de vigotas, vigotas são esses perfis aqui, ó, de barrotes.
esses perfis aqui, ó. No caso aqui, ó, tá vendo? Esses barrotinhos aqui. Não sei se está ficando claro para vocês aí. Normalmente a gente faz opção de um ou de outro, né? A gente não costuma misturar os dois sistemas, treliça e barrote. Ou faz tudo com treliça, ou faz tudo com barrote, tá? Então aqui um perfil de longarina e depois o barroteamento. Aí em cima do barroteamento vem o painel de madeira, que é a forma mesmo, né? O compensado. E a cor cinza aí é o nosso concreto, né? Então a gente tem os tensores nos pilares, ó, também para o painel não abrir, para manter a geometria do pilar, a gente usa esses tensores. E da mesma maneira que a gente faz tudo isso aqui na metálico, a gente faz no escoramento de madeira também, tá? Só que aí tudo tem as mesmas funções. Tem um cavalete, essa peça que chama cavalete, ou normalmente garfo, né? O pessoal chama. Na parte externa, a mesma coisa, ele tem um lado maior do que a parte interna, e os garfos internos, ele tem os dois lados iguais. Então, a gente tem as longarinas também, de madeira, e os pontaletes de madeira, que são as escórias, também precisam estar aprumado. Tudo tem que ter verticalidade, gente. Se ele tiver um pouco desaprumado, ocorre de você ter um acidente, tá? Ou, no mínimo, você concretar uma peça deformada. Professor? Sim. Uma pergunta para o item anterior que o senhor estava mostrando, das peças de metal, né? Quando a gente vai tirar essas peças e tudo mais, porque eu não sei se aqui embaixo tem o mesmo sistema que quando a gente coloca embaixo das hastes de madeira, aqueles pedacinhos de madeira para poder auxiliar. Então, na hora de tirar essas peças, como é que é feito esse tratamento para não ter empeno dessas peças e tudo mais, para poder depois ser reutilizado? Então, o projeto de forma vai indicar aonde eu tenho escoras fixas, ou seja, eu não vou poder retirar até que eu atinja os 28 dias, por exemplo. Entendeu? Então, esses pontos o projeto vai indicar, a gente tem umas tiras, eu vou dar um exemplo de projeto aqui para vocês. Nesses pontos, a gente não vai colocar escoras, por exemplo, com torres, a gente vai colocar escoras pontuais para que você não mexa nessas escoras. Existem alguns sistemas de escoramento que nessas que são fixas, elas têm até uma cor diferente para ninguém mexer, entendeu? Para o pessoal saber que essa aqui é uma escora que não vou mexer. E aí você mexe nas demais. Então, não teria dificuldade. Aqui na imagem que eu estou mostrando, a gente não conseguiria identificar aonde que seria esse pontalete fixo. Mas vamos imaginar que ele está aqui, tá? Então, era no dia de concretar, no dia seguinte, eu concretei hoje, posso tirar os painéis laterais com 3 dias das vigas, e com 7 dias eu posso te desformar as lajes. Então, eu vou chegar no 7º dia, só baixo a escora, eu baixo uma lateral, a outra baixa também, depois eu vou tirando naturalmente. Não tem dificuldade assim, de tirar. O importante é manter a linha de escoramento fixo. Eu vou mostrar num projeto aqui para vocês, mais ou menos como que funciona isso. Consegui te explicar mais ou menos, David? Sim. No projetinho acho que vai ficar mais claro aí. Professor? Então, sim. Oi. Só para uma duvidazinha. Lá no Quinta da Alvorada, ali perto do Lago Sul, não sei se o pessoal conhece, tinha uma obra lá que o pessoal teve que escorar a laje meio que em diagonal, porque tinha um declive muito grande embaixo, entendeu? Quando é esse caso, assim, é certo, é correto fazer assim, ou tem um específico para isso? Como é que funciona? Então, as escoras... Lá era como se fosse um morro, bem alto lá. Você imagina... Vamos falar uma coisa bem difícil aqui. Todo mundo conhece a torre... a torre digital? Sim. Fica lá em Sobradinho, lá eu não sei o nome não. Indo para Sobradinho tem a torre digital. Ela tem 2 pétalas, né?
aquelas pétalas lá, teve um projeto específico para elas. Lá, não sei, ela deve ter uns 50, 60 metros de altura e tudo. Então, vinha o escoramento de cima e embaixo. Você tinha as escoras verticais e tinha escoras diagonais para ajudar a travar. Então, tudo depende da altura, do esforço, da inclinação. As rampas, por exemplo, a rampa é uma peça inclinada, a gente também escora ela um pouco inclinada. Né? Então, tem escoramentos verticais, 90 graus com o chão, mas você coloca escoramentos também perpendicular à rampa, vai ficar inclinada. Se a rampa está inclinada, você também vai fazer o seu escoramento perpendicular à rampa. Então, é possível fazer. Na imagem aqui que eu mostrei anteriormente, aqui, ó, eu tenho uma diagonal aqui, mas essa diagonal que está mostrando aqui é um tirante, na verdade. Não sei se já apareceu aí para vocês. Esse tirante é só para que essa peça não rode para fora. Não é o caso, né? E aqui eu tenho um tirante, esse aqui é um tirante de cabo de aço, e aqui eu também tenho um tirante de madeira, posso usar os dois. Mas não é esse caso que você está falando, né? Você está falando que a peça lá tinha vigas... você tinha escoramento inclinado, né? Então, às vezes, dependendo da arquitetura, por exemplo, se a sua laje superior for em balanço e você não tiver apoio embaixo, você tem que criar um escoramento diagonal. Mas ele é o mais perigoso que tem, né, de qualquer maneira. Vou mostrar para vocês aqui como é que é um detalhamento de projeto. O material eu coloquei no blog para vocês, tá? Da aula de hoje, coloquei na aula que nós tivemos. E na aula passada eu coloquei um material, esse material que eu vou mostrar aqui agora para vocês, eu coloquei lá para olhar. Quem tiver interesse em estudar um pouco mais sobre forma e escoramento, é um trabalho do engenheiro falando só sobre forma e escoramento. Eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, são os detalhes que a gente bota em projeto específico de forma e escoramento, né? Vou achar eles aqui. Aqui é uma planta... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver minha tela aí? Estou vendo sim, professor. Então, aqui é um projeto... Esse aqui é um projeto de forma, tá, gente? É um projeto que a gente... os projetos, obras industrializadas, a gente executa projeto de forma, tem um projeto de forma da estrutura e tem um projeto de forma de execução. O que a gente vai botar nesse projeto de execução? A posição, a locação dos pilares, ó. Locação dos pilares, locação das vigas, posição das vigas, e o posicionamento dos gastalhos de cada pilar desse, qualquer dimensão dos gastalhos, né? Então, o que é o gastalho? É onde eu vou... Aqui é uma ampliação de um pedaço da forma, tem a viga, isso aqui é um projeto de forma, tá, gente? Eu tenho a laje, ó, espessura de 9 centímetros, coloco as vigas e vou marcar os gastalhos dos pilares. Aqui vai ter a numeração das vigas, número de painéis, que você vai usar. Aqui é a posição dos gastalhos, ó. Então, eu tenho um pilar, dimensão A e B, eu vou botar pregado no chão, na minha laje, um gastalho para mim poder botar meu painel, meus painéis. E ele vai obedecer meu projeto de forma, né? Nesse caso aqui, ele tem um espaçamento de 11 centímetros de folga nessas duas laterais e 3,6 centímetros de folga na direção B. Essas folgas são justamente para a gente poder colocar... Mostrar direto aqui para vocês, ver se um detalhe, que é um detalhe de um pilar. Aquele 11 centímetros lá é um barrote, ó, esses 11 centímetros. Deixa eu pintar aqui para vocês o que é o pilar. O pilar é só isso aqui, ó, o resto tudo é... Tá mal feito aí, pessoal, mas aqui dentro aqui é o pilar. O resto tudo é forma, tá? Ó, vou fazer um X aqui para identificar bem o que é o pilar. O pilar está passando um tirante, ó, o resto tudo é forma. Eu tenho
o compensado, ó, aqui a linha de compensado, é o painel do pilar, isso aqui é um painel. O painel tem um pontalete de 7 preso nele, ó, por isso que faz a conta do 11, ó, 7 de largura, mais um sarrafinho de 2 centímetros aqui, vai para 9, mais um espacinho de... aí o 7 e o 2 vai dar os 11 para entrar lá naquela conta que a gente fez. Vai dar 9 com 2 do outro lado, vai dar os 11 lá. Aqui, ó, são os sarrafos verticais. Esses sarrafos são, nesse caso aqui, foi feito vertical para evitar que o painel flambe, né? Ó. Tudo isso aqui é o projeto da forma. Tudo isso aqui está na forma. Aqui é uma vigota de escoramento, de travamento, para passar o tirante. Ó. Aqui tá passando, tem uma de um lado, outra do outro. Ó. Aí o tirante vai prender um painel, o que faz de um lado faz do outro. Aqui está o outro painel. Ó. Então, esse é um detalhe de forma. Nós não estamos fazendo aula de projeto de forma, tá, gente? Mas eu estou mostrando só a complexidade para vocês. Quem quiser se aprofundar nisso depois, eu posso até ajudar, tá? Então, esse é um projeto de forma completo, tá? A gente vai mostrar, depois desenhar pilar por pilar, o tamanho dos pilares, como é que a gente vai cortar o compensado. Né? Aqui é um pilar, então vou numerar. Pilar 1, 2, 3, 4, 5. Pilar 1 e 2 têm a mesma dimensão, então é um desenho só. Se eu tiver 20 pilares diferentes, vou fazer 20 desenhos diferentes da forma. Que aí o pessoal lá na produção vai primeiro fazer a forma para depois cortar a madeira para depois subir, né? Então, existe todo um preparo. Aí estou passando para vocês meio um pouco rápido, mas porque não é aula de projeto de forma, é só para vocês terem uma ideia de como é complexo. Aqui é aquele cavalete, ó, desenho de um cavalete, como é que é feito um cavalete, como é que monta. Então, muita obra já tem a prática de montar, então já chega montando, já sabe como é que monta, né? Mas aqui tem um corte genérico de um cavalete, ó. Uma perna, outra perna, um travamento horizontal para ele não abrir. São muitos detalhes no projeto de forma, tá? Aqui é o projeto de distribuição das escoras na viga. Então, onde é que eu vou pôr cada escora na viga? Então, esse é o projeto. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Então, a posição de cada escora na viga. Então, cada pontilhado desse aqui é uma posição de escora. Então, eu vou marcar. Quero mostrar para o David aqui, ver se eu chego lá, David. Posição dos aprumadores. Ver se eu acho. Desenho de cavalete. Aqui. Nesse desenho aqui, David, ó, vou pegar um pedaço aqui, ó, esse vermelho aqui está ampliado no desenho seguinte, ó, aqui está ampliado. Então, quando a gente faz um projeto de forma, a gente marca essas que está achurada aqui, são as tiras de compensado, onde os pontaletes vão ficar presos, então você não vai mexer. Então, onde vai ficar as escoras pontuais. Então, você tem um compensado no lado esquerdo aqui, o cinza, uma tira de compensado, onde vai apoiar escoramento, mais o compensado cinza, outra tira. Então, nessas tiras, são os pontos onde a escora vai ficar fixa. Eu terminei a concretagem, vou desformar no dia seguinte, vou tirar tudo, menos o que está nesse alinhamento, que está essas tiras aqui. Esse é assim que a gente faz. Então, e esse aqui vai ficar até o dia em que estiver autorizado a tirar. Com 7, com 14, com 21 dias ou com 28 dias. Né? Então, o projeto vai falar o quanto de escoramento vai ficar. Então, só que a gente define em projeto aonde é que vão essas escoras, para que ninguém mexa, tá? Consegui te responder, David, aí? Sim, consegui entender, sim, professor. Então, vamos voltar aqui onde a gente estava. Então, o projeto de forma, escoramento, ele é bem minucioso e bem
Detalhe, quanto mais detalhado, mais vai facilitar a produção. Então, tem todos os detalhes, todos os cortes. Nessa imagem que a gente está vendo aí, ó, é numerado, está numerado, inclusive, cada compensado. Ó, cada quadradinho, retângulozinho desse aqui, seria uma folhinha de compensado. Ó, aqui tem uma folhinha, aqui tem a outra. E no achuramento aqui, ó, Ctrl D. Essas linhas achuradas, esse achuramento aqui é onde que está as escoras fixas, né? Não vai ser mexido, não pode mexer. Então, se sabendo disso, não tem dificuldade na obra. Aqui eu não posso mexer. Não é aleatório, né? Então, tem que definir isso tudo em projeto. Aqui é a história da contraflecha que o colega perguntou, tá? Normalmente, a gente bota definido lá em projeto, tá? A gente levanta um pouquinho, em torno de 1 centímetro, 2 centímetros, quando o vão é menor do que 3,4, e acima de 3,4 a gente bota 3 escoras. O projetista de estrutura vai falar se a gente precisa ou não de fazer essa contraflecha. Então, no escoramento, na minha forma, o centro vai ter que ficar mais levantado, igual está mostrando na imagem aí, ó. O centro da forma, da laje, está levantado. Então, quando eu fizer a concretagem, e tirar o escoramento, ela vai vir para a posição horizontal. Então, isso a gente chama de contraflecha. Então, normalmente, os vãos maiores... Professor? Sim. Mas para um escoramento desse de 3,40, um escoramento só no meio basta? Não é pouco, não, professor? Não, tudo depende de qual a espessura da sua laje. Se tiver uma laje de 7 centímetros, não. Se tiver uma laje de 16 centímetros, é pouco. Entendeu? Aqui é esquemático, tá? Se você olhar no desenho anterior aqui, ó. Não, tá? É no PDF que eu mostrei para vocês. Vamos voltar lá. Olha quantas escoras está marcada de colocar. Quantos aprumadores, tá vendo? Então, a gente marca dependendo do vão. Mas a gente, aqui nós estamos olhando somente um corte, né, gente? Nós estamos olhando no desenho de cima. É um desenho esquemático. Nós não estamos vendo o todo da nossa edificação. Então, aqui, ó, aqui na verdade, pela imagem nossa, nós temos os pilares já concretados, então eles são inertes, eles não vão variar. Estou botando a escora no meio. Um pontalete de 3 polegadas, né, 7 por 7, seria o suficiente. Tá, essa contraflecha aqui, depois que eu tirar essa peça de baixo, que está aqui, essa peça, na hora que for plantar essa peça, depois que fez os 28 dias, a tendência da laje é ter horizontalidade, ela vir para a posição horizontal. O peso próprio dela vai fazer ela descer. O reescoramento. Professor, só uma dúvida. Esse levantamento aí da contraflecha, quantos centímetros tem que ser? Quem define isso vai ser o projetista estrutural. Tá? Vamos dizer que você tem um vão de 8 centímetros, um vão de 8 metros. Você tem uma laje de 16 centímetros de espessura. Se você não botar uma contraflecha ali, quando você concretar, o próprio peso dela vai fazer uma flecha invertida. Então, essa contraflecha é para que ela não faça a flecha invertida. Então, o projetista de estrutura, lá no cálculo estrutural, ele vai saber quanto que ela deforma aos 28 dias. Aí, 2 centímetros, 4, 6, 8... Nessas vigas grandes pré-moldadas, esses galpões pré-moldados que a gente vê aí, a gente tem contraflecha até de 6 centímetros, que é bastante, né? Então, o cálculo estrutural é que vai falar qual que é a contraflecha que a gente vai dar. Em lajes comuns aí, pré-moldada, que a gente faz em casa, coisas pequenas, 2 centímetros é o suficiente. Claro, depende do vão, gente. Se eu tiver um vão muito grande, quanto maior o vão, maior vai ser a minha contraflecha, tá? Vamos falar... E o escoramento, professor, desculpa aí, é recomendado tirar só depois dos 28 dias, depois que o concreto atinja a resistência máxima, é isso? Isso.
Porque até 28 dias, você calculou ele para trabalhar com 28 dias, certo? Salvo questões muito especiais, em concreto, de altíssima resistência, que é feito justamente para poder tirar o escoramento. Vamos falar dos nossos concretos normais, tá? A gente dimensiona o concreto lá no cálculo estrutural, considerando o FCK para 28 dias. Então, e a gente sabe, a gente estudou isso lá em materiais de construção, em técnicas dos materiais, que o cimento tem as 99% das reações dele de resistência até os 28 dias, continua reagindo e continua ganhando resistência, porém muito pouco, mas até os 28 dias é quase 100%, né? Aumenta muito pouco depois dos 28 dias. Então eu não posso, se está definido que é 28 dias, eu não posso botar essa laje em carga antes dos 28 dias, ela não tem maturidade para entrar em carga, né? É claro que o cálculo estrutural, ele considera lá o FCK, ele precisa do FCK total para todo o seu carregamento, né? O peso próprio, o contrapiso em cima, o piso cerâmico em cima, os móveis em cima, as pessoas em cima. Aí ele vai estar precisando daqueles FCK que foi definido. Por exemplo, 30 MPa. Vamos dizer que a nossa obra, a estrutura é 30 MPa. Ela precisa dos 30 MPa, ela pronta, com o seu carregamento total. Durante a execução, ela não está totalmente carregada. Ela tem lá 60%, 70% do seu carregamento. Então, a gente tem uma folga aí de uns 30% aí de chance para poder não dar errado, né? Mas o que é importante, gente, não só o escoramento e o reescoramento, tá? Então, o reescoramento, ele também acompanha os 28 dias. Então, essa sequência que a gente está colocando aí para vocês aí, seria a sequência ideal. O 0 aqui é o dia da concretagem, né? Então, eu estou concretando aqui, então eu estou jogando peso aonde? Na laje de baixo. Vamos fazer aqui a laje de cima de vermelhinho aqui, de azul. Então, eu estou concretando essa laje de cima aqui. Para onde que vai o peso dela? Vai para a laje de baixo. Então, hoje eu estou concretando e todo o peso da minha operação, das pessoas trabalhando lá e do concreto que eu estou fazendo, está vindo para essa laje aqui. Concorda? E se ela está escorada na laje de baixo, parte do carregamento vem para a laje de baixo. Então, se eu concreto uma vez por semana, estou concretando mais ou menos a cada 7 dias, então essa laje de baixo tem 7 dias, ela não tem resistência. A anterior tem 14 dias, não tem resistência suficiente. A anterior dela também, mais 7 dias, dá 28, também não tem resistência. Então, aqui eu concretei hoje, 1, 2, 3, no 28º dia é que vai ter a resistência total, né, máxima prevista para essa estrutura. Então, se ela está carregando aqui, ó, esse peso vem para cá, eu estou concretando no 0 dia. Ela está jogando para onde? Está jogando aqui para baixo. Jogando tudo aqui para baixo. Por isso que a escora tem que estar sempre alinhada uma com a outra. Eu jogo carga aqui, jogo carga na de baixo, todas que estão escoradas vão receber uma parte da carga. Se eu desalinhar os escoramentos, o que vai acontecer? Vamos supor que eu desalinhei o escoramento aqui. Estou jogando uma parte da carga num vão, não na escora. Então, se ela não tiver idade suficiente para resistir isso, vai causar uma deformação. Vai derrubar o prédio? Não, não vai. Mas vai trazer uma deformação para essa laje. Então, esse é o ideal. Mas o que a gente fazer é manter o escoramento 100% aos 28 dias em tudo. Mas hoje que a gente vê na prática, não tem sido isso, até por conta da alta resistência dos concretos, né? A gente tem visto
o escoramento 100% na laje de concretagem, na que eu estou concretando, e na imediatamente inferior, e 50% nas demais. É isso que a gente tem visto hoje, mas também o concreto de hoje ele é bem mais resistente, né? 30, 35 MPa. Normalmente em Brasília, hoje a gente tem adotado o concreto 35 MPa. Então, o escoramento, o ideal, tá? É que a gente mantenha o escoramento os 28 dias, tá? Vocês conseguiram compreender o esquema do escoramento aí? Isso é importante. Bom, quem falou nada, entendi que sim, né? Professor, eu entendi muito bem. Vamos voltar então aqui. Aqui é um esquemático das lajes, né? Eu tenho o primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto e o quinto pavimento. Imagine que eu estou concretando lá no quinto pavimento, que é a data 0. Estou fazendo o concreto aqui hoje. É o dia do concreto, então a minha atividade de concretagem está aí no vermelho aí. O que está acontecendo? Para onde que está indo o peso? Está indo para essas escoras, tá certo? E as escoras jogam na laje de baixo. Essa laje, ela aguenta tudo sozinha? Não. Ela joga carregamento também na laje de baixo. Por isso que eu mantenho escorado. Ela tem 7 dias só. Ela tem 7 dias de vida. Eu concretei ela semana passada. Então, ela não tem a resistência prevista no projeto. Se eu previ 30 MPa, talvez ela esteja com uns 10 MPa, 12 MPa com 7 dias. Então, ela não resiste. Eu tenho que manter ela escorada. E, mesma coisa, na de 14 dias. Essa lá já está pronta, mas o peso dessa concretagem aqui, que eu estou fazendo hoje, está indo para baixo aqui, está indo para todas elas. Porém, a laje, ela não está madura, ela não tem os 28 dias, ela não atingiu a resistência necessária, essas lajes. Então, enquanto ela não atinge a resistência necessária, eu tenho que manter esse escoramento. Como que eu mantenho esse escoramento? Eu faço o projeto, mantenho, o ideal é que mantenha 4 pavimentos 100% escorados. Uso 4 jogos de escoramento para ter o mínimo de deformação nas minhas lajes. Então, porque esta operação de concretagem, né, eu não posso tirar o escoramento. Se eu tirar o escoramento de uma laje de 14 dias, por exemplo, ela não está com a resistência máxima, ela vai deformar demais. As deformações previstas no cálculo, que existe de deformação, elas são para 28 dias, não para 21, para 14, para 7. É para 28 dias. Então, eu tenho que manter escorado para evitar que elas deformem. Depois que atingiu 28 dias, eu vou e tiro o meu escoramento. Ok? Entendi agora. Então, aqui nessa imagem aqui, eu tenho a laje que vai ser concretada, essa de cima, e eu tenho esse pavimento aqui já concretado. Então, está 100% escorado. Então, eu tenho 2 lances 100% escorado, né? Então, é isso que funciona. Quando eu for concretar essa laje de cima aqui, a última aqui, o peso vai para a laje de baixo, vai descer nas escoras. As escoras têm que aguentar esse peso todo do concreto, enquanto o concreto não tem resistência. Que no dia 0, qual que é a resistência dele? É 0. No dia 3, tem lá, de 30 MPa vai estar com 4, 5 MPa. Com 7 dias, vai estar com 10, 12. Lá com 28 dias é que ele vai atingir o 30 MPa. Aí eu posso tirar o escoramento. A gente tem uma atividade que é a desforma, né, que é feita, a norma prevê quais são essas etapas, por exemplo, lateral de viga, 3 dias depois da concretagem, fundo de viga só com 28 dias, e assim tem lá na norma definindo o que eu posso fazer. As laterais não tem esforço, né? Então eles ficam sem problema. Aqui a questão quando eu vou desformar, o David perguntou, essa peça aqui, ó,
ela está presa lá na laje. Ó. Essa peça aqui ela não vai sair. Esse sistema aqui vai sair este painel, sai esse painel, mas esse pilarzinho metálico vai ficar. Então, o que estava no meio do vão aqui, ele já tirou. Está mostrando que tirou. E o que está ficando é essa escora. Pode ver que ela está apoiada lá na laje, ó. Lá em cima da laje. Ela vai, o apoio dela está mostrando parada aqui, ó. Mas se ampliar um pouco, ela está apoiada lá na laje. Então, essa escora aqui, ela não vai sair. Vai ficar os 28 dias. Aí você tira o painel, libera, esse painel vai para a laje superior para executar a próxima, mas esses painéis vão ficar. Esse sistema aqui não é um sistema de tira, que fica a tira. Esse sistema da SH e da Jaú consegue fazer dessa maneira aqui. Nem todos os sistemas metálicos faz isso. Nesse caso aqui está fazendo. Outra operação é manter a cura do concreto, gente. Então, o concreto, principalmente nas lajes, que a área dela é muito grande, então ela está muito suscetível a calor, ao vento, a perda, a evaporação da água é muito grande. Então, a gente mantém a laje úmida para evitar essa evaporação muito rápida e, com isso, ter retração no concreto. Várias maneiras de fazer essa cura. Essa imagem em cima é uma cura química, é uma película que você faz o espargimento, aí você não precisa ficar molhando, porque a película veda tudo, né? Depois você consegue limpar ela facilmente. Você mantém sacos, né, de linhagem sobre a laje ou mantas de feltro, né, o geotêxtil, sempre úmido, né? É mais fácil dessa maneira aqui, mantendo o geotêxtil ou o saco de alinhagem sempre úmido para manter a laje resfriada e diminuir a evaporação da água. É mais fácil. E, em última instância, se não tiver nada disso, é molhar mesmo a laje. Tá? Aqui o desperdício de água é maior, e evapora de qualquer maneira, mais rápido, você tem que estar sempre molhando. Tá? A cura química, ela fica ali definitiva, até que você raspe aquele material, forma um filme plástico. A cura com manta e a cura direto com água. Professor, qual é o mais utilizado? O que é mais utilizado é a cura com água, infelizmente. Tá? Tem muito desperdício, ela é eficiente, tá? Mas tem muito desperdício de água, que você tem que molhar muito. Tá? Mas a gente usa, por exemplo, para piso industrial, tal, aí a gente normalmente usa as mantas também para poder manter sempre úmida o saco, a linhagem, né, o saco de pano, ou o geotêxtil, que é um feltro, ele absorve a água e demora a evaporar, então também é eficiente. A cura química é menos usada, mas em pisos industriais, pisos muito grandes, a gente acaba usando. Mas o mais comum que a gente vê é molhar as lajes. Esse aqui é o que a gente mais comum de ver. É eficiente, mas gasta muita água. Bom, gente, a falta de cuidado durante o processo de forma e concretagem, isso aqui não é um problema de concretagem, tá, gente? Isso aqui é um problema de forma. A forma é que levou a esse defeito na concretagem. Algum vazamento na forma, ou a própria armação, né, dificultou que o concreto descesse. Ó, essa aqui, por exemplo, ó. Aqui, na hora que desformou, não tinha nem concreto. A forma não estava vedada e o concreto vazou totalmente. Então, aqui tem que limpar tudo 100%, não deixar resíduo nenhum, limpar o pé do pilar, botar a forma de novo e concretar. Então, isso aqui é o que a gente não quer. O que a gente quer é um painel de concreto nesse acabamento aqui, ó, sem broca, sem bolha, sem nada. Tá? Para atingir essa qualidade aí, a qualidade da forma tem que ser adequada. Tanto os painéis de madeira, quanto o seu escoramento e travamento. Tudo isso faz parte da qualidade do serviço. Tá? Nessa outra imagem aqui, que eu não mostrei, aqui
não tinha recobrimento, né? O aço ficou encostado no painel de compensado, rapidamente estragou, né? Não tinha a espessura de concreto adequada no recobrimento. Então, reprovado e aprovados. Um pouco aí sobre a norma no item NR18, no item estruturas. Também são vários itens, eu não vou repassar todos aqui com vocês, né? Vai do item 18.9.1 a 18.9.12, estrutura de concreto, né? Fora a questão dos EPIs, equipamentos de movimento, tudo isso tem na norma. O capítulo 18.9 trata somente de estrutura, tá? No item 1 dele, ele fala que as formas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às cargas máximas de serviço. O que é a carga máxima de serviço? Não só o peso do concreto, né? Mas também o peso dos equipamentos que estão ali naquela operação e dos operários. A estrutura, né, o escoramento e a forma tem que resistir a tudo isso. No item 2, 18.9.2, no uso de formas deslizantes, forma deslizante a gente usa, por exemplo, quando vai fazer silos, na torre digital foi feito esse sistema de torre deslizante. É uma forma que vai subindo, né? Você concreta hoje, amanhã ela sobe um pouquinho. Vai concretando e vai subindo. E embaixo o operário vai trabalhando nos acabamentos. Então, o uso de forma deslizante deve ser supervisionado por profissional legalmente habilitado. Tem que ter um engenheiro responsável para a utilização dessas formas. Elas têm um sistema de macaquinho hidráulico que ela vai subindo e você vai concretando. Você não para a concretagem, né? Você vai 24 horas concretando sem que... e ela vai deslizando. Você vai concretando e ela vai deslizando. Para não dar emenda, junta fria. É um trabalho de 24 horas. Bandeja salva-vidas, tá? Importante a gente ter. A primeira bandeja, ela é maior do que as demais, né? Então, a cada 3 pavimentos, você tem que usar as bandejas salva-vidas. Essa bandeja tem objetivo de segurar a queda de pequenas ferramentas, de estilhaço da desforma, de concreto que cai, até mesmo, né, que não é desejável, mas se cair um operário aí, por exemplo, ele tem que parar nesse anteparo aí, né? Ele não é feito para segurar o operário cair. O operário não é para cair, né? O operário tem que estar preso no cinto de segurança e nas linhas de vida, né? Mas a bandeja serve para proteger quem está embaixo da queda de materiais também. Tá? Guarda-corpo durante a concretagem, né? Porque a gente tem o limite da viga, né? Não tem altura, né? Então é preciso que tenha um guarda-corpo no limite da concretagem, né? A 18 obriga isso. Linhas de vida, né? O operário tem que ter aonde prender o cinto de segurança dele, né? Principalmente onde é mais perigoso. No início da montagem das formas, que eu não tenho escoramento para andar, então você cria linha de vidas, né, para o operário botar o cinto de segurança dele e poder transitar na montagem das formas e da armação. Isso é uma coisa importante também, muito importante. Fechamento dos vãos, né? Você concretou hoje, sobe a sua estrutura, desforma, mas fica os vãos para trás, né? Vão que vão. O vão dos shafts, vão de elevador, tudo isso são buracos. Todos esses buracos têm que ser tampados, e é responsabilidade da turma da estrutura fazer esse fechamento, tá? Os responsáveis pela estrutura têm que prever os fechamentos dos vãos. Bom, pessoal, alguma coisa de norma é isso. O que eu tinha para falar hoje sobre... Fechamos aqui o assunto de estrutura, né? O assunto da prova vem até hoje, tá? Vou colocar aí no blog para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para discutir, continuar conversando. Vou postar no blog agora para vocês o link do formulário para responder aí, tá? Nós temos até as 10 horas aí para responder. Vamos colocar no chat. Que dia que vai ser a prova? A prova é semana que vem.
Próxima sexta. Professor, Sim. naquele grupo de trabalho lá, o meu nome está acho que no grupo 9, e eu faço parte do grupo 4. O senhor corrigiu aí ou continua do meu jeito? Não, corrigi. Pode fique tranquilo, você está no grupo 4, vai aparecer seu nome lá no grupo 4, não vai? Mas está no 9 ainda, parece. Dê uma olhada agora, conferida. Não, mas eu não corrigi. Eu não postei os grupos novamente lá. Ah, tá. Foi antigo mesmo, essa postagem aqui. Então, Tá, tranquilo. Então, obrigado. Tá, fica tranquilo. Pessoal, já está aí já está aí no chat o link para poder responder o questionário. Vale ponto o questionário e a presença de hoje, tá? Então, e quando for 10 horas, eu encerro lá o questionário. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode, sobre a matéria aí, ou outra atividade, a gente pode estar falando. Se não tiver, eu vou continuar à disposição aqui, vou só encerrar minha câmera e o meu microfone para não gerar ruído aí para vocês. E vou encerrar a gravação aqui, caso alguém não tenha nenhuma dúvida, tá? Lembrando, novamente, a prova próxima sexta-feira, tá? Professor, você vai botar o link só aqui vou botar no blog também ou não? Porque pelo celular não tô conseguindo ver o chat, não. Então, vou pôr no blog lá agora, então. Beleza. Ah, não, eu consegui, professor. Obrigado, viu? Tá, vou pôr lá de qualquer maneira, tá? Qualquer lugar dá para acessar. Já postei no blog lá, tá, pessoal? Já está à disposição lá de vocês. Vou encerrar a câmera aqui e o microfone, mas estou aqui à disposição.